tornarmos-nos invencíveis. Como então assumir o plano de Deus para nós, como o coro de leões acabou de cantar? Certamente você e eu já fizemos muitas vezes a oração que inclui a frase e a expressão para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? De que maneira posso então viver a plenitude dos teus planos e dos teus propósitos? Como saber o que fazer? Decidir já é um grande passo. Decidir ser invencível é uma escolha que fazemos, mas como isso pode se tornar uma realidade na sua vida todos os dias? Certamente esta pergunta que fazemos muitas vezes em orações: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Determina sim a nossa escolha, determina a nossa decisão, determina muito daquilo que viveremos, e nenhuma escolha que fazemos, ela será efetivamente individual. Todos nós temos por base tomar decisões que de alguma maneira nos afetam individual e coletivamente. Nós temos as escolhas que fazemos, nós temos decisões para tomar todos os dias, e é um erro pensar que as escolhas e decisões que fazemos afetam-nos apenas a nós mesmos. Se nós entendêssemos mais e melhor que as escolhas que fazemos afetam as pessoas que estão à nossa volta, certamente nós temeríamos mais, nós pensaríamos mais, nós seríamos mais responsáveis com as escolhas que fazemos, e talvez até fizéssemos muito mais esta oração: Senhor, o que é que eu devo fazer? E então encaminharíamos para Deus a responsabilidade de nos dar a orientação e de nos guiar pelo caminho das escolhas e decisões que fazemos. Porque até podemos decidir, até podemos querer o plano de Deus para nós, vivê-lo plenamente, mas entre querer e fazer existe uma distância que eu gostaria de chamá-la de decisão de obedecer. Muitos crentes são crentes apenas para ter fé, e crente de fé até o diabo é. A questão é que o que diferencia é a nossa disposição em obedecer. Muitos se esquecem de que a fé, o crer, deve nos levar a uma atitude de obediência. E obedecer significa então alinhar as nossas decisões às decisões de Deus. Eu gosto sempre de pensar que o conceito mais claro de santidade que eu pude encontrar e definir para mim é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Ou seja, alinhar as minhas vontades, alinhar os meus pensamentos, alinhar as minhas escolhas e decisões, alinhá-las àquilo que Deus quer e àquilo que Deus é. É por isso que responder esta pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ela precisa se tornar uma vivência prática e cotidiana, algo real todos os dias. E Jesus nos ajuda a responder esta pergunta. Na verdade, essas poucas palavras, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, pode ser respondida por uma das declarações que Jesus revelou aos seus seguidores, registrado no Evangelho de João, e sobre as quais estamos caminhando aos domingos que passaram, e continuaremos até o final das 7 expressões de Jesus: eu sou. No primeiro domingo de agosto, nós iniciamos esta caminhada compreendendo que Jesus é o pão da vida. Aquele que dele se sacia nunca mais terá fome. E vimos que Jesus é o pão da vida que desceu do céu, como o maná que desceu no deserto para alimentar o povo, e como pão da vida ele nos salva, ele nos supre e ele nos satisfaz totalmente. E no domingo retrasado, iniciamos uma caminhada em 3 etapas na declaração de Jesus como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E vimos na semana retrasada que como a luz do mundo, Jesus revela quem nós somos. E quando esta luz brilha sobre nós, todo o pecado é exposto. Damos-nos conta de que nós não somos tão bonzinhos quanto a gente acha que é e quanto a gente insiste em fazer com que os outros pensem que nós somos. Revestidos por uma religiosidade
muito bonita, revestidos por uma piedade muito maquiada, assim como aqueles homens que com pedras nas mãos queriam condenar e matar uma mulher pega no adultério. Jesus confrontou-os e disse: quem não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. E um a um foi deixando aquele lugar, e Jesus voltou-se para aquela mulher e disse: eu também não te condeno, apesar de saber que você tem pecado. Por isso, vai e não peques mais. Logo depois, Jesus então diz: eu sou a luz do mundo, e como luz, eu revelo que todos são pecadores, e que todos precisam da graça para saber aonde ir. E vimos também que Jesus disse isso, como diz o texto em João capítulo 8, ele disse isso no versículo 20, está escrito que ele disse isso no Ato das Mulheres, ou no Pátio da Tesouraria, o lugar mais público do templo, o lugar onde todas as pessoas tinham acesso, e naquela ocasião, a festa dos tabernáculos, acontecia o maior show pirotécnico da época. Tochas e lâmpadas e lamparinas eram acesas, de tal maneira que o templo em Jerusalém, no alto do monte, era visto à distância muito grande, porque a festa dos tabernáculos era encerrada com uma grande festa das luzes, e o templo todo iluminado, envolto em tochas incendiadas, mostrava e fazia aquele povo lembrar que o povo só estava ali porque um dia no deserto Deus conduziu o povo por uma coluna de fogo para guiá-lo durante a noite, e uma coluna de nuvem para guiá-lo durante o dia. E então, naquele dia, Jesus disse àquelas pessoas: um dia o povo foi guiado no deserto por uma coluna de fogo, hoje aqueles que me seguem nunca mais andarão em trevas, porque eu sou a tocha da vida, eu sou a lanterna que ilumina, eu sou a lamparina que nunca se apaga, eu sou a luz do mundo. E vimos então que nós somos este povo de Deus, guiados por Ele, nós os que seguimos a Jesus. E em João 8, versículo 12, Jesus Cristo vai deixar claro que como luz do mundo Ele serve para nos guiar. A escolha é uma decisão permanente. O conceito que Jesus revela aos seus seguidores é que a decisão de segui-lo torna o nosso caminho iluminado. Ou seja, não é uma decisão pontual, é uma decisão para a vida, é um jeito de viver que se transforma quando decidimos seguir a Jesus. E aí então o conceito de fé tem muito mais a ver com obediência do que simplesmente acreditar. E é isso, é o passo que precisa ser dado a mais, é o degrau que precisa ser ascendido, é o que nós precisamos compreender mais profundamente, que crer em Jesus vai além do que apenas ter consciência de sua existência. E Jesus então, na sua segunda declaração, diz: eu sou a luz do mundo. Ele não fala agora quem crê em mim, ele diz quem me segue, quem está disposto a andar comigo, quem está disposto a fazer como eu faço. Então agora, o eu sou não muda apenas quem eu sou, o eu sou muda também aquilo que eu faço. Então, quando eu desejo me tornar invencível, quando eu quero seguir o plano de Deus para mim, eu preciso remeter o meu coração e direcioná-lo a uma realidade muito maior do que eu possa compreender, mas tão tangível quanto aquilo que se vê: Jesus Cristo, o meu alvo, o meu trilho, o meu caminho. Jesus, aquele que eu sigo, que muda quem eu sou, mas que também muda o que eu faço. Por isso que quando a oração que fazemos, Senhor, ensina-me a fazer o que eu devo fazer, ou como eu faço o que eu preciso fazer, ou o que eu faço diante dessa circunstância, e todos nós estamos todos os dias tomando decisões, o tempo todo nós somos fruto das nossas escolhas. A declaração de Jesus revelando-se como a luz que nunca se apaga, a coluna permanente de Deus, a presença de Deus, enquanto atravessamos o deserto, Ele está dizendo: vem comigo, faça como eu faço, siga o meu exemplo, e então nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como então Jesus vai nos guiar hoje? Se a referência que se faz imediatamente é aquela coluna de fogo que guiou o povo no deserto
ao longo de toda a caminhada, todos os dias e todas as noites, por uma nuvem e por uma coluna de fogo? Como é que Jesus hoje vai também nos responder a esta inquietação, a esta necessidade de saber o que devemos fazer e como fazer? Então, como eu quero dividir esta mensagem em duas partes, na verdade em três partes. A primeira foi explicar e fazer-nos entender que Jesus é a luz que revela quem nós somos. Na escuridão da nossa alma, Ele traz à tona a nossa necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador. E como luz, Ele então nos guia. E como luz, Ele nos guarda, assim como Deus fez no deserto com o povo. Agora, como Ele faz isso hoje? Deus revelou-se de forma clara e objetiva para o seu povo desde os primórdios da humanidade. O fez no deserto de muitas maneiras, mas especificamente usou por um período uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para guiá-lo, para o povo saber quando andar e quando parar, para o povo saber aonde ir e por quanto tempo ficar parado. E hoje, a luz do mundo sendo Jesus, de que forma Ele se revela completamente para nós? A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Perceba que nesta declaração, o escritor aos Hebreus, ele coloca um processo. E este processo está concluído. Ou seja, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. E Ele então vai completar: hoje, porém, nos fala por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Cristo é a revelação completa, suficiente e perfeita de Deus para nós. Como então hoje Jesus, sendo a luz do mundo, pode nos guiar? A gente pode entender e reconhecer que como luz Ele nos guia e nos protege, primeiramente por meio da sua palavra. É a Bíblia que revela como esta luz se torna farol, como se torna indicativo, como se torna proteção, como se torna segurança enquanto atravessamos o deserto. Há na Bíblia um salmo muito importante nesse contexto, que é o Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, já que nós então insistimos em dividi-la em capítulos, não é? E este salmo tem algo de muito peculiar. Os seus 173 versículos compõem uma grande poesia dividida em pequenas unidades de textos, cada uma dessas pequenas unidades de textos iniciadas por uma das letras do alfabeto hebraico, das 23 letras do alfabeto hebraico. Por isso, então, se você olhar na sua Bíblia, as pequenas seções do Salmo 119, elas são introduzidas por uma palavrinha lá em cima, Aleph, Bet, Gimel, que são as letras do hebraico, e como um acróstico, todas essas unidades iniciam-se com a letra do alfabeto hebraico, de uma forma a tornar poético, atrativo, a maneira como o salmista descreveu o seu estado. É interessante que, ainda que a gente entenda, e possa até dizer, não estaria de todo errado, que o Salmo 119 é o texto que enaltece a palavra de Deus, o foco principal está no próprio salmista quando ele diz: o que seria eu sem a tua palavra? O que eu faria sem saber, ou se eu não soubesse o que dizer e o que fazer diante das circunstâncias? Então, na verdade, ainda que o salmo possa ser entendido como uma exaltação à palavra de Deus, é na verdade o coração de um homem quebrantado, reconhecendo o seu estado decaído e a sua total dependência da palavra de Deus ao longo da sua vida. Se não, vejamos alguns versículos que eu separei para nós, do Salmo 119, para mostrar como a Bíblia torna-se a revelação completa de quem Jesus, como a luz do mundo, nos guia e nos dirige por toda a vida. O versículo 105 diz assim, eu queria que abrisse na versão atualizada, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Prefiro essa versão neste momento, nesse contexto, porque é aquela que nós decoramos desde pequenininhos, aqueles que estamos na igreja desde berço. É desse jeito que a gente decorou. Ou seja, o salmista está dizendo que a luz se revela, a luz se mostra, a luz acontece, o interruptor é acionado quando nós nos deparamos com a Bíblia.
com as Escrituras Sagradas. E olha que para o salmista, as Escrituras para ele era apenas o Pentateuco, é algo que a gente precisa sempre lembrar. A nossa cosmovisão e a nossa cultura da palavra precisa nos remeter à exatidão dos fatos. E existe muita gente hoje que despreza o Antigo Testamento como se ele não tivesse mais utilidade. Outros, por outro lado, de forma muito equivocada, o engrandecem de tal maneira a recriar os símbolos que já foram banidos e substituídos pela suficiência da cruz. Então, igreja que bota galhardete, estandarte, candelabro, arca do tesouro, nada disso encontra base na experiência do Novo Testamento, com a dispensação da graça e com a revelação suficiente da cruz de Cristo, que convergiu em si mesmo e substituiu tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia como parte do culto ao Senhor. Mas o ponto de equilíbrio é saber que o Antigo Testamento revela o que de mais importante poderíamos conhecer do propósito de Deus para nós antes de enviar Jesus. E mais, quando o salmista e quando os profetas e até mesmo quando os próprios apóstolos se reuniam para estudar as Escrituras, o que eles tinham em mãos era apenas esta primeira parte do seu livro sagrado. E quando o salmista Davi, certamente ele, disse que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, o que ele tinha em mãos era a lei de Deus. Era o que nós chamamos hoje de Pentateuco, ou o que eles simplesmente apelidavam de Moisés. E para ele era suficiente saber que Deus criou os céus e a terra. Para ele era suficiente saber que Deus deve ser o único Deus em sua vida. E naquele conceito, naquele contexto escriturístico, para o salmista era bom saber que Deus tinha um plano moral, um plano, um estilo de vida para ser vivido. E ele diz: a tua palavra é o que ilumina os meus pés, ela que me mostra por onde devo andar e o que devo fazer. Portanto, quando buscamos em Deus o entendimento para o que devo fazer, não existe outra resposta senão a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como a palavra revelada de Deus, para nos trazer o entendimento daquilo que Ele quer de nós e daquilo que façamos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Podemos dizer isso todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o salmista sabia qual era a razão da sua direção. O versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Como vencer as tentações? Como saber que direção tomar? Como saber o que Deus quer para a sua vida? A Bíblia é bússola, a Bíblia é indicativo, a Bíblia é a pista na qual devemos andar, que nos leva para onde devemos ir. E o que o salmista diz? A tua palavra está guardada no meu coração, a tua palavra está enraizada na minha mente, de tal maneira que eu sei o que o Senhor quer. E antes mesmo que eu possa dizer: Senhor, o que quer que eu faça, eu sei o que eu devo fazer. É muito curioso quando muitas vezes na prática da clínica pastoral, no gabinete, algumas vezes temos a oportunidade de receber pessoas que vêm buscando orientação. Mas na verdade, quando sabemos que esta pessoa é crente em Jesus, ela já chega ali sabendo o que tem que fazer. Só que ela precisa daquele empurrãozinho, porque a palavra de Deus nos instrui. E aí é quando entra a diferença entre crer como apenas ter fé, do crer para obedecer. E como é bom saber que Deus ainda tem levantado crentes, e homens e mulheres, que sabem que crer é muito mais do que apenas acreditar. Mas crer é a atitude de obedecer e fazer o que Deus quer que nós façamos. De viver de um jeito que agrade a Deus, para não pecar contra Ele. No versículo 116, o salmista vai dizer: ampara-me, segura-me, conforme a tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Conforme a tua palavra. Como nos sentiremos seguros se não tivermos parâmetros, se não tivermos os alicerces? Porque o salmista está dizendo: conforme a tua palavra. Mas se nós não a conhecemos, por isso nos desesperamos. Muitas vezes o desânimo, a frustração, a fraqueza é fruto do desconhecimento. Dizemos que existe uma luz, mas ela não está acesa.
Sabemos que Jesus é o Senhor e a luz do mundo, mas não é Ele quem nos guia. O confronto e o enfrentamento das circunstâncias da vida não levam em consideração quem Deus é e o que Ele quer de nós. Por isso o desespero. E é nítida a diferença quando convivemos com pessoas que sabem quem Deus é e sabem o que Ele quer, diante da tribulação, diante da tragédia, diante de perdas irreparáveis, diante de prejuízos, diante de injúrias, diante de injustiças. E é por isso que o salmista diz: eu estou seguro pela tua palavra. No versículo 28, o salmista também vai dizer o seguinte, verso 28: a minha alma se consome de tristeza. Olha o contraste. Fortalece-me segundo a tua palavra. A Bíblia não nos torna super-homens. A Bíblia não faz de nós super-crentes. O jargão popular gospel hoje do pare de sofrer não encontra base bíblica, porque o próprio salmista diz: eu estou consumido de tristeza. As pessoas nos causam tristezas, as pessoas nos machucam, as circunstâncias também nos debilitam, notícias ruins nos derrubam, diagnósticos terríveis tiram de nós a esperança, mas como ele diz, mas na palavra eu encontro força. Jesus é luz do mundo e nos guia pelo caminho quando nós temos na palavra dele a suficiência para o que precisamos. Versículo 25 ainda, o salmista diz assim: a minha alma pega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista reconhece que muitas vezes a incidência e a iminência da morte o leva à tristeza profunda e quem sabe até a comiseração. Mas ele diz: mas é a palavra que me traz a vida novamente. Quantos estamos queixosos, quantos alistamos motivos de fato reais e até humanamente consideráveis para dizer: não tenho mais esperança, perdi tudo, as coisas mais importantes da minha vida, as oportunidades melhores se foram, estou apegado ao pó. Este homem estava à beira da depressão. Este homem já não tinha mais desânimo para sair de casa, mas o salmista encontrou na palavra de Deus os recursos necessários para sacudir o pó, colocar uma roupa de festa e se alegrar com a luz do dia. Sabe, queridos, nós estamos trocando a palavra de Deus por psicotrópicos, por antidepressivos, por horóscopo, por entretenimento e, pior ainda, estamos dispostos a nos entregar à morte, e isto não glorifica a Deus. O salmista diz: a tua palavra é que me traz vida. Volte à palavra, abra o seu coração para a palavra. Ainda no versículo 42, o salmista vai dizer também: assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Quantas vezes as nossas reações são fruto da nossa carne, somos afrontados todos os dias. A gente fala 3 vezes antes de pensar, ao invés de pensar 20 vezes antes de falar. E o que o salmista diz? Quando eu tenho a tua palavra, eu sei o que dizer quando me afrontam, eu sei o que dizer quando me sinto ameaçado, eu sei o que dizer quando me ameaçam, eu sei o que dizer quando estou sob risco, pois a tua palavra é a razão da minha confiança. Versículo 50 ainda do Salmo 119 diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. A luz do mundo se torna real no seu caminho quando é a Bíblia que diz para você quem você é e o que você deve fazer. Versículo 89 diz assim: para sempre, para sempre és, Senhor, a tua... não, é ó. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Os governos mudam. Na Grécia, essa semana, a informação do anúncio, da renúncia do primeiro-ministro para uma nova eleição mostra que os reis podem cair e subir a qualquer momento. Ele renuncia para depois concorrer de novo, ele vai e volta, o dólar sobe e desce, as bolsas fecham, quebram, os governos ruem, os países são assolados.
mas a palavra de Deus está firme para sempre. Versículo 97. Ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Enquanto isso não for verdade para nós, qual autoridade ela terá sobre a sua vida? Ah, eu não tenho tempo. Eu sei. Ah, pastor, é tão difícil administrar o tempo. Só que a gente tem um conceito errado, porque administrar o tempo não aumentar as horas do dia. A gente acha que se o dia tivesse 30 horas seria melhor. Não seria. A gente ia arranjar 30 coisas para fazer a cada hora. Tanto é que quando eu era pequeno, nada era 24 horas, né? Quando muito, uma farmácia ou outra ali. E aí depois, na década de 90, surgiram os mercados 24 horas. Uma rede de mercado funcionava 24 horas. Eu lidei com uma pessoa em depressão profunda nesta época, em que ela acordava de madrugada, perdia o sono e ia para o mercado fazer compra. E continuava deprimida. Aumentar as horas do seu dia não funciona, não resolve o seu problema. E nós temos essa falsa impressão de que se nós tivéssemos mais tempo, faríamos mais coisa. Só que não se administra o tempo, você administra você. O tempo tem 24 horas. Quando muito, a cada ano você fica com uma sobra de 6 horas, por isso a cada 4 anos um ano bissexto, para ajustar o nosso calendário cronológico ao calendário perfeito do universo, do tempo em que a Terra gira em torno de si mesma e o Sol em torno dela. Era em torno do Sol. Eu já ia falar bobagem. E era em torno do Sol. Porque nessa rotação existe uma diferença inexata, vamos colocar assim, comparado à precisão dos nossos relógios, ou vice-versa, né? Filosoficamente pensando. O universo roda perfeitamente, nós não somos capazes de medir isso, por isso a gente tem que acertar o relógio a cada 4 anos com mais um dia no mês de fevereiro. Não adianta. Ou a gente é capaz de administrar o nosso calendário, a nossa rotina, aquilo que é importante para nós, e colocar nisso como prioridade a palavra de Deus, ou realmente não nos sobrará tempo para nada. Mas se você analisar o seu dia, faça um exercício essa semana, pega um papelzinho, vai anotando o que você faz ao longo do dia, e você vai ver quanto tempo perdido foi. Quer ver o tempo mais perdido que crente tem? Tempo da novela. Meu Pai do céu, o tempo desperdiçado. Ah, pastor, mas a novela é bíblica. Pior ainda, porque como você não conhece a Bíblia, você se confunde mais ainda. Já pararam-me aqui no corredor, pastor, eu vi lá na novela, que novela? Aquela do José do Egito, não conheço. Não, a dos 10 mandamentos, não estou vendo. Não, mas é que tem um negócio lá que acho que não tem na Bíblia, né? Eu falei, não sei, vai ver, não vejo novela. É você que tem que saber filtrar. E pior é quando não é a bíblica, né? Que passa as piores porcarias do mundo, mas você não pode perder. Todo dia ali no horário certinho, e ainda comenta, ainda torce pelo vilão, torce para que o traidor se dê bem, torce para que o bonitinho traia a mulher e fique com a outra, porque a outra é boazinha, a mulher é uma jararaca. E quando você vê, você está sendo invadido pelos valores, e quando o seu casamento virar uma lama, você não tem mais parâmetros para salvar o seu casamento. E quando você vem aqui dizer, socorro, pastor, não há mais nada que eu possa fazer, porque você se acostumou com o pecado. E você não encheu a sua vida, o seu coração com coisas saudáveis, com a autoridade da palavra de Deus, como diz o salmista, eu amo a tua lei. E nós amamos tantas outras coisas, amamos o hobby, amamos a academia, amamos a alimentação saudável, amamos o entretenimento, mas a Bíblia não é amada pelo povo de Deus. Lamentavelmente, as estatísticas mostram que a igreja de Cristo lê muito pouco a Bíblia, ou quase nada. Acha que uma dose cavalar de Bíblia, pastor, que mensagem abençoada, isso não é suficiente para a sua saúde diária. Não é. Porque eu não estarei com você amanhã, terça ou quarta, para dizer o que você deve fazer. Nem é o meu papel isso. Nem é o meu papel. Este é o papel do Espírito Santo e da palavra de Deus, que é luz para o seu caminho. Por isso o salmista vai dizer, eu amo a tua lei, e é nela que eu medito todo dia, o dia inteiro. Salmo 103, o salmista vai dizer o seguinte, ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O que é que te sustenta? Mulher não vive sem chocolate, né? Crente não deveria viver sem Bíblia.
aquilo que é tão essencial para a nossa existência, aquilo que nos dá tanto prazer, deveria de alguma forma, no mínimo, ter o mesmo peso, no mínimo, de importância, de preciosidade. Aquilo que mais importa na sua vida, acima disso deveria estar o que Deus quer que você faça. A sua palavra nos instruindo. E o versículo 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Na NVI, o versículo diz assim: a explicação da tua palavra dá luz. A luz, a lâmpada que Jesus é para nós hoje, se conhece, se revela pelo conhecimento da palavra. É como Deus nos dirige. No deserto foi uma coluna de fogo. Hoje o fogo é a palavra. O fogo não é o barulho de um culto. O fogo não é a animação no louvor. O fogo não é um ginásio cheio de crentes fervorosos em busca de poder, sinais e maravilhas. O fogo hoje que ilumina a alma é a dedicação, é o amor ao livro sagrado, que nos instrui, que nos dá direção, que nos dá correção e que nos prepara para enfrentar e confrontar toda a vida. Então é pela palavra que o Senhor nos guia pelo deserto. O livro de Neemias, capítulo 9, 19 e 20, é um testemunho lindo do líder Neemias, quando reuniu o povo para celebrar a esperança da reconstrução dos muros. Neemias trouxe à memória uma história que ele tinha para contar, porque o povo de Deus tem que ter história para contar. Você tem que ter história para contar do que Deus faz na sua vida. Ah, mas é tão bom ouvir os testemunhos. Eu particularmente não gosto muito dos testemunhos do ex aquilo, porque é tanto esse que quando chega na hora de falar de Deus já não tem mais tempo. E esse nosso ar curioso, para dizer fofoqueiro, né? A gente gosta de saber o que foi de ruim na vida dos outros. Desgraça total, miséria, matou, aconteceu, cheirou, aconteceu, dividiu, partiu. E quando o povo tem história para contar, é fruto das suas experiências com Deus. E às vezes esses testemunhos de ex frustram aqueles que nunca foram ex nada. Eu sou ex o quê? Eu não sou ex nada, eu sou ex, nem sei dizer o que sou. E parece que eu não tenho história para contar. Neemias olha para a sua história e diz lá no capítulo 9 do seu livro, versículos 19 e 20: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Neemias, gerações depois do deserto, ainda se lembrava do que Deus havia feito no deserto, e ele diz como: de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Neemias está dando um testemunho: foi Deus, pela sua luz na coluna de fogo e na sua presença pela coluna de nuvem, que nos guiou e nos trouxe até aqui. Hoje somos frutos do que Deus fez com os nossos antepassados no deserto. E já pensou o que seria se o povo dissesse: o meu caminho é melhor do que o seu caminho? E muitos de nós dizemos isso. Nós acendemos o nosso próprio fogo, a gente quer o nosso próprio mapa, a gente acha que dá conta do deserto. Mas eu vou dizer para você: você não é páreo para o seu deserto. Eu não sou páreo para o meu deserto. Eu não dou conta sozinho. Se o povo dissesse: larga esse negócio de Deus para lá, coluna para lá, não, vamos nós mesmos, eu vou acender aqui minha lanterninha, minha lamparina, e sei para onde eu vou, sei para que direção eu estou indo, estaria andando no deserto até hoje. Porque Neemias fala assim: porque foi a presença do Senhor que fez com que as roupas dos nossos antepassados não se roessem e as sandálias dos seus pés não se gastassem. Não era apenas um senso de direção, mas era a experiência da proteção. E não apenas a proteção, mas a provisão. Deus deu tudo o que o povo precisava para atravessar o deserto. Pela sua presença, pela sua luz, eu sou, mostrou ao povo o que deveria fazer. E mais, versículo 20 ele continua: deste o teu bom espírito para instruí-los. Não revestiste o teu maná, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. O teu bom espírito. Lá adiante, no versículo 19, no comecinho diz: a tua grande compaixão não abandonaste no deserto. Deus, pela sua compaixão, Ele está presente conosco. Mas naquela época, a presença do bom espírito, uma referência clara ao Espírito de Deus, era algo alternado.
Sabemos isso bem. O Antigo Testamento nos mostra que Deus dava e tirava o seu Espírito conforme o propósito que Ele tinha para aquela geração e para aquele tempo. Hoje não. É por isso que Jesus termina a sua declaração dizendo: jamais andará em trevas, porque agora a presença do Espírito Santo é permanente. Deus nos guia pela sua palavra e Deus nos dirige também pelo seu Espírito. João 14, 16, 17, Jesus vai dizer o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo está em nós. E é Ele que completa a obra de Deus, revelando a luz que nos guia em todo o deserto. E no capítulo 16, verso 13, Jesus diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Deus nos guia pelo deserto. A luz do mundo, que é Jesus, ilumina o caminho e dá proteção. E hoje Ele faz isso pela sua palavra. Crente em Jesus é aquele que obedece por aquilo que conhece, e conhece pela palavra de Deus. Eu quero desafiar você a fazer com que a palavra de Deus seja, sim, a sua luz para o caminho, a direção que você precisa e a proteção que lhe dará condições de enfrentar toda a situação. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus, que guia você. Você não é páreo para o seu deserto. Por isso precisamos de Jesus para atravessá-lo. Queria que você fechasse seus olhos e neste momento, primeiramente, agradecesse a Deus pela palavra revelada. É esta palavra que nos vivifica. É esta palavra que nos dá ânimo. Mas não apenas agradecer por ela, mas também comprometer-se com ela. Em nome de Jesus, faça da Bíblia o seu alimento diário imprescindível. Tanto quanto você precisa de água, tanto quanto você precisa de proteínas, tanto quanto você precisa de um remédio todos os dias. Que a palavra de Deus seja tudo para você, para que você saiba o que fazer, para que você realmente se torne o invencível diante das circunstâncias, para que você saiba o plano de Deus para a sua vida. É por isso que Jesus revelou-se a luz do mundo, para que você não ande mais em trevas, para que você e eu saibamos aonde ir e como ir. O caminho, por mais longo que seja, ou mais perigoso que possa ser, com Jesus saberemos para onde estamos indo. Somos povo de Deus, guiados por Ele enquanto atravessamos o deserto, e pela palavra dirigidos, orientados para saber o que devemos fazer. Eu sou a luz do mundo, a luz que revela quem nós somos e que muda quem eu sou, a luz que nos dirige pela palavra e que muda o que eu faço. Que pela palavra você e eu saibamos o que fazer para a glória de Deus. Pai querido, que em nome de Jesus esta palavra se converta em autoridade da Tua palavra para os nossos corações. E que enquanto atravessamos o deserto, o Senhor vá transformando-nos o que somos e também transformando o que fazemos, ensinando-nos a fazer a Tua vontade, ensinando-nos a vivermos os Teus planos, ensinando-nos a obedecer-Te. Que a Tua palavra seja, sim, a revelação da luz do mundo que é Jesus, de tal maneira que tenhamos o nosso caminho iluminado, tenhamos a nossa direção revelada, tenhamos a segurança
derramada sobre nós. Pai querido, guia-nos por todo o caminho, para que saibamos o que fazer, de tal maneira que sempre o Teu nome seja glorificado em nós. Que para tanto a graça de Jesus seja derramada sobre nós por meio do conhecimento da palavra. Que o amor de Deus seja experimentado pelo conhecimento das Escrituras. E que o Espírito Santo nos dê entendimento para colocar em prática tudo o que temos aprendido, para que a nossa fé seja para obedecer e fazer o que Tu queres, Senhor, até que Cristo volte, em todos os lugares por onde andarmos, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o restante do seu domingo, até a noite, celebrando a graça de Deus conosco. E não saia sem dar um forte abraço ao seu irmão, celebrando a comunhão dos santos neste lugar, porque Deus vem e nos abençoa neste ajuntamento. E que todos os lugares por onde andarmos seja para a glória de Deus. Você e eu, abençoados pelo Senhor.